Você está ouvindo os Viewpoints do Place Cloud. Pesquisadores contam histórias de lugares em diferentes partes do mundo. Para obter a experiência multimídia completa e apoiar os criadores, visite placecloud.io. Quem entra na Capela Dourada, onde estamos agora, dificilmente não se impressiona com a beleza desse templo quase que inteiramente banhado de ouro. Construída entre 1696 e 1724, a Capela da Ordem Terceira de São Francisco, nome oficial da igreja, reúne um dos mais importantes conjuntos de talhas portuguesas no Brasil. A edificação atual é posterior à passagem dos holandeses por aqui, mas, durante a ocupação, entre 1630 e 1654, neste local funcionava um antigo convento pertencente à Ordem Franciscana. Até hoje, no Recife, se elogia a suposta tolerância religiosa concedida pelos holandeses no Brasil, especialmente durante o governo de Maurício de Nassau, entre 1637 e 1644. Mesmo os livros de história comentam o quanto o conde, um protestante calvinista, era tolerante com outros credos. Mas o que se passou no Brasil no século XVII não pode ser chamado de liberdade religiosa, uma vez que os indígenas eram catequizados pelos pastores holandeses e os escravizados africanos eram convertidos compulsoriamente para que a religião os convencesse a suportar a escravidão. Mesmo aos católicos, só era autorizada a realização de missas nas casas e de portas fechadas, e, se seus sacerdotes morressem, não era permitido trazer substitutos de outros lugares. Então, de onde vem esse mito da liberdade religiosa dos holandeses no Brasil? Talvez seja porque aos judeus foi dada a autorização para construir pelo menos 2 sinagogas na cidade de Maurícia, na ilha de Santo Antônio. Ainda assim, as atividades nestes locais também deveriam acontecer de portas trancadas. Já os protestantes, que viviam em terras brasileiras, ganharam de presente os prédios das igrejas católicas. A igreja anteriormente católica doada aos protestantes holandeses era a única localizada na ilha do Recife, a parte mais valorizada da cidade, onde viviam e trabalhavam os integrantes do Alto Conselho, órgão administrativo local que representava os interesses da Companhia das Índias Ocidentais. A matriz do Corpo Santo, uma pequena igreja que mal comportava todos os fiéis, foi adaptada para os cultos calvinistas aos domingos, nos horários da manhã e da tarde, sendo as celebrações ministradas pelo capelão do próprio Maurício de Nassau, Francisco Plante. O templo era tão importante que nele foram sepultados alguns dos grandes nomes que faleceram por aqui, como o irmão mais novo de Maurício de Nassau, o general João Ernesto de Nassau, que morreu em 1639. Já o convento de São Francisco, que ficava aqui no mesmo local que estamos, na atual Capela Dourada, foi doado para os protestantes ingleses. Tinha como ministro o reverendo Samuel Batchelor, que realizava o culto anglicano aos domingos pela manhã. Para os calvinistas franceses, foi dado o direito de erguer seu próprio templo, que ficava na cidade de Maurícia e foi construído em 1642, custando 8.000 florins pagos pelo Alto Conselho e pelo Conde de Nassau. O culto no templo francês era presidido pelo pastor Soler aos domingos, das 9 às 11 da manhã, e o espaço era emprestado aos holandeses em outros horários. Assim, os locais de culto estavam garantidos aos protestantes que moravam no Recife, mas a situação não era a mesma nas outras cidades dominadas pelos holandeses, como Olinda, Itamaracá, Cabo de Santo Agostinho, Sirinhaém e Frederica, a atual cidade de João Pessoa, já no estado da Paraíba. Nestes locais, havia pastores, mas os cultos eram realizados muitas vezes a céu aberto ou em ruínas. Já nos territórios de Rio Grande, Porto Calvo e Penedo, há registro de que não havia nem pregadores protestantes, nem templos. A falta de pregadores estava ligada à dificuldade de mandar da Holanda ministros que também falassem português para facilitar o trabalho de catequese dos indígenas, a quem era proibida a escravidão e sugerida a conversão ao cristianismo calvinista. Já quanto aos escravizados da África, os pregadores muitas vezes demonstravam total desinteresse em convertê-los, principalmente porque esses mal tinham tempo livre para serem instruídos e não falavam português, assim como os pastores também não. Após a expulsão dos holandeses do Brasil, em 1654, as igrejas foram devolvidas às ordens religiosas que pertenciam, e outras sumiram dos registros. A igreja francesa, por exemplo, desapareceu e tornou-se uma tarefa difícil localizar onde ficava a partir dos mapas da época. A igreja dos holandeses, a matriz do Corpo Santo, foi demolida em 1913 para a abertura da Avenida Marquês de Olinda, no bairro do Recife.
A Igreja dos Ingleses, outrora Convento de São Francisco, retornou para a ordem que pertencia antes da invasão holandesa, recebendo muito ouro como doação dos senhores de engenho que a frequentavam. É por conta da quantidade de ouro que há nela, ainda hoje, que ganhou este nome de Capela Dourada. Fica no bairro de Santo Antônio e segue aberta a visitação.